Nasceu na Suíça, cresceu na Alemanha, mas é em Portugal que quer vingar como cantor, embora Marisa já tenha dito que o nosso país não está preparado para a sua voz. Muito bem-vindo à RDP Internacional, André Viamonte. Por que é que a Marisa terá afirmado isto? Pois... É uma incógnita. Exatamente. Talvez porque nós estamos habituados a um tipo de ambiência musical diferente, mas eu acho que há espaço para tudo. Ela falava concretamente da voz, não é? Sim, eu acho que também a nível de estilo vocal é um bocado diferente, mais alternativo do que é que nós estamos habituados. Mas o que acho que ela também estava a insinuar era toda a envolvência, toda a envolvência musical, que era muito mais internacional e muito mais globalizante do que Portuguesa. portuguesa em si. Existe alguma música tipicamente portuguesa? Por exemplo, pegando agora neste exemplo de sucesso, que foi a canção da Luísa e do Salvador Sobral, O Amar pelos Dois, pode-se dizer que aquela é música portuguesa? A música que ganhou o Eurofestival? Bem, não se pode dizer que é portuguesa. Eu acho que é uma fusão, não é? E é uma fusão de legados. Aquilo soa-me vintage, ao mesmo tempo soa-me a Brasil, soa-me... A Bossa Nova? Também. E soa-me de um cinematográfico ao mesmo tempo. Muito banda sonora. Ou seja, nós somos um bocado o resumo de um legado musical que vamos vivendo. E eu acho que não existe uma música portuguesa. Nós tendemos a ter aquele tipo de estereotipia em que envolvemos a música portuguesa para um tipo de padrão. E há uma necessidade de rotulagem, há uma necessidade de empacotar. Isto é português, isto não é português, isto sai um bocadinho fora da norma. Eu acho que é a pior coisa que se pode fazer, sinceramente. é muito difícil porque eu acho que quando é natural e é fluido e é de alguém que é português, é português. Neste caso, tu és português ou és europeu? Eu sou do mundo. É um bocado por aí. Nasceste na Suíça por acaso? Não, Estava lá os pais? os meus pais estavam imigrantes, eram imigrantes e imigrados na Suíça. E nasci em Zurique e cresci no sul da Alemanha, em Singen, que é irónico porque quer dizer cantar. Parecia que já me estavam a dizer: tu vais cantar e não vais fazer mais nada. E aquilo que eu fui ouvindo e fui absorvendo naquelas culturas era, sobretudo, nós vivíamos muito perto da comunidade turca, muito da comunidade hebraica também. Ou seja, há uma envolvência cultural. Eu ouvia desde... Muito árabe? Também, muito árabe. Sobretudo na Alemanha, a comunidade turca era muito, muito evidente. Era e é. Era e é. Era e é. É a comunidade maior que existe na estrangeira ou não? Na Alemanha não faço a mínima ideia. Mas se não é se não a maior, é das grandes. é uma das maiores ao lado da portuguesa. Eu lembro perfeitamente que o meu melhor amigo no jardim de infância era o Abu. E era um turco. E eu lembro perfeitamente que ouvia as músicas dele no jardim de infância, porque aliás, havia sempre aquela envolvência e depois eu ia para a casa do patrão dos meus pais, que era um americano radicado na Suíça, e ouvia música clássica, desde Bach a Beethoven, e depois chegava a casa e ouvia Amália Rodrigues. Portanto, eu chegava com uma esquizofrenia musical latente que tive que saber viver. Isso formata mesmo o gosto musical das crianças? Eu acho que não formata... Eles estão a ouvir, mas parece que estão distraídos. Não estão a embeber-se com aquele tipo de música. Eu posso dizer, aquilo também que é estranho ao meu ver é que eu também tive exposto à música popular, à música desde do folclore, e etc. E retirei aquilo que eu acho. Mas eu acho que também tem a ver com... Acho que já parte de alguma maneira da própria identidade de cada um. Fazer aquela mistura, porque há pessoas que podem ter a mesma envolvência e o mesmo crescimento e de repente não terem o bom gosto. Quer dizer, às vezes não existe. Existe aquelas envolvências todas e mistura e pode não existir o bom gosto de equilíbrio entre os estilos. Mas eu tive exposto aqui em Barreiros, por exemplo, e eu achava o máximo. Mas não é radioativo, aqui em Barreiros. Não é de todo, e eu gostava imenso. Aliás, eu gostava da sua genuinidade e da sua autenticidade. Ele não passava por ninguém. E eu acho que era isso que eu sempre gostei em todos os artistas.
eles não estavam a passar por uma personagem, eles estavam a passar Por eles próprios. por eles próprios. E era isso que eu... Quer se goste, quer se não gosta. Quando é verdade, gosta-se sempre. É uma coisa que eu fui aprendendo. E no teu caso, como é que tu defines a tua música? Deixa-me dizer-te que no início desta emissão ouvimos o Arrival, portanto a chegada, que faz parte do primeiro álbum, chama-se Via. Exatamente. Não é uma via dolorosa. É uma via sofrida que depois renasce para algo melhor. Eu sou musicoterapeuta como profissão e eu descobri-me como artista quando estava nas minhas sessões e quando eu me envolvi também com os meus processos, com os processos dos meus clientes. Ainda bem que não és psiquiatra. Não. não. Mas envolvi-me... Porque aí seria muito mais... Aí seria mesmo doloroso, não é? Seria. O Mas... musicoterapeuta já é um bocadinho mais alegre. Presumo. Não, Depende. Eu estive no Casal Ventoso e um dos grupos que mais me transformou a nível de identidade, quer como pessoa, quer como compositor, era um grupo de perda, de luto, e que falava e que abordava a parte da perda dos filhos, a droga e etc. E a parte mais interessante é que eu tirei o curso de musicoterapia e tinha as minhas composições todas na gaveta, até ao momento em que eu tive uma senhora que me cantou uma cantiga, que era da infância dela, e desafinou. Portuguesa. E desafinou, e estava fora de tempo, fora de tom, mas era verdade. E aquilo comoveu-me. Que canção era essa? Não faço a mínima, já Não consegues trautear. Aquilo era uma cantiga das beiras. E era de uma delícia, era de uma verdade. E era de um carinho que eu comecei a transformar toda a minha estética musical. Isto não é preciso mostrar, é preciso ser comedido. É preciso mostrar o sentimento acima da estética. E isso é o que aprendi com a musicoterapia e com os meus processos com quem eu trabalhei. Que é mais importante sermos verdade, é mais importante termos a dor, temos que saber resolver e temos que saber libertar e ter a plataforma certa para libertar e para não poder reprimir e poder trabalhá-la. E aprendi também com eles uma coisa muito interessante, que é o que é tristeza é sempre bom. Na tristeza nós conseguimos nos unir no sentimento mais triste, mas podemos ser uníssono e podemos, nós todos juntos na tristeza, sairmos mais alguém com mais força e podemos sair dali melhores. Bom, a união faz a força, é como costuma-se dizer. É sempre por aí. É melhor do que cantar isolado. Completamente. E há uma coisa interessante que de facto, às vezes as pessoas eu não gosto de ouvir isto porque isto deprime-me. Então as músicas que é do Leonard Cohen ou outras... Exatamente. Que acabamos ali e damos um tiro na cabeça, é isso? Mas há muito esta estereotipia, que isto é demasiado... esta música é muito parada. É muito down. É muito down. E eu costumo dizer, a música é mais do que entretenimento. Ela pode ser a plataforma certa para nós podermos simplesmente sentir aquilo que não temos coragem de sentir sozinhos. Há pessoas que estão em coma e que voltam à vida através da música. Completamente. Já assististe a algum caso desses? Não, eu assisti a uma situação ainda mais peculiar, que foi essa tal senhora estava nos cuidados paliativos e estava numa situação... A senhora que cantou? Sim. Estava numa situação terminal. Ela teve o pior dos sentimentos. O pior dos sentimentos que se tem quando é dado um limite de vida, que é não valeu a pena. E tentaram a psicoterapia, tentaram várias modalidades e tentaram várias abordagens terapêuticas e nada estava a conseguir. E eu lembro perfeitamente uma colega minha, que era musicoterapeuta, tentou trabalhar esse sentimento com ela, e eu lembro perfeitamente que ela tentou de tudo. E fez ali uma pesquisa musical e conseguiu descobrir o tal tema pela família, que a família disse, ela tinha um tema que a mãe lhe cantava muito, que era uma modinha lá das beiras, pode ser que ela se relembre. Esta senhora estava num estado catatónico, ela tinha desistido de viver, não valeu a pena. E no momento em que a musicoterapeuta agarrou na guitarra e cantou-lhe as primeiras palavras do tema, a senhora toda ela estremeceu, começou a cantar frivolamente e cantou muito mal, mas cantou com tanta verdade que pôs uma turma inteira. Quando nós estávamos a ver o vídeo, estávamos todos comovidos. E eu disse, é exatamente isto que eu quero fazer. Eu quero cantar assim, com esta verdade desta senhora. E a senhora simplesmente olhou para nós e disse, isto era o que a minha mãe me cantava quando tinha 5 anos. Eu isto já não me lembrava. E aquilo comove-nos, porque na realidade há
há muito na música que dá para fazer um resgate. E é esse resgate que é importante. E quando eu fiz este álbum fiz muito ligado para a comunidade. Muito ligado para ser uma plataforma para ajudar também as pessoas como um guia. Mais do que música, que seja uma boa música, mas que seja música humana, que seja música de entrega, que ajude de alguma maneira. Foi feito com tanto amor e tanto carinho que eu não cedi Facilitismos? a facilitismos, não cedi àquilo que é vendável, não cedi a nada. Eu resolvi ir para um restaurante trabalhar para conseguir ganhar mais dinheiro, para conseguir fazer aquilo que eu tinha em mente. Mas o que tinha em mente era fazer a música cheia de verdade para dar às pessoas. E por isso é que eu fiz o álbum Via. Heartbreak, heart bright, heart safe, heart fight. Can we all fight for it? But can we all find through your eyes, in your soul? I believe now that I found hope in your heart, in your soul. I believe now that I found home. A brave heart that has found its way, a bright star on a lost day. Heart has been saved, fight has been lost, hope has been fake, pain has been taught us. If we could all fight for it, we could all find a heartbreak, heart bright, heart safe, heart fight through your eyes, in your soul. I believe now that I found hope in your heart, in your soul. I believe now that I found a home, just home, just home. Through your eyes, in your soul, I believe now that I found home. In your heart, in your soul, do you believe now that I found home? O belíssimo tema Heartland, um dos, se calhar para mim é um dos mais bonitos aqui. Do primeiro álbum Viamonte. Viamonte é italiano? Viamonte Ou é nome artístico? é brasileiro. É brasileiro? A minha bisavó era Viamonte. E eu lembro perfeitamente do primeiro dia que eu fiz um casting para a música. Ninguém atinava com o apelido? Não era isso. É que o meu nome é André Alves Ferreira. E eu lembro perfeitamente. Eu não tinha uma relação muito boa com a minha avó. A minha avó, a avó mesmo. Mas eu dava... Paterna ou materna? Paterna. Mas eu dava muito bem com a mãe dela. Ou seja, era a minha referência como avó. A minha avó era muito desligada.
muito desligada e estava preocupada com outras coisas, não tinha paciência. Mas eu tive e desenvolvi uma relação de neto e de avó com a minha bisavó. E ela era a Magnólia Viamonte. E era uma senhora extremamente carinhosa e eu disse, se um dia eu fizer disto carreira, é ela que eu quero homenagear. E não é Jorge Ferreira, mas sim ao Viamonte. E foi assim que nasceu. E o Viamonte fica mais no ouvido, não é? E também fica mais no ouvido. Aliás, o álbum Via, que é este, e depois o próximo vai ser o Monte, e todos eles têm uma linguagem. O Via é muito da profundidade, da emoção, o Monte tem a ver mais com a parte do raciocínio, da lógica, hemisfério esquerdo com o hemisfério direito, e depois a parte do equilíbrio. Portanto, eu homenageei a ela porque ela é a referência da pessoa mais carinhosa que eu conheci na minha vida. E então eu, em agradecimento, dediquei-lhe toda a minha carreira musical. E agora, porquê é em inglês totalmente? Eu ainda tentei esgravatar nestes 14 temas qualquer coisa em português. E está um tema em português. Aí está. Está. Este, por exemplo... Para lá do céu. Exato, existe. Vamos fechar com ele. Vamos fechar com esse. Existe este tema... Mas está tão isolado. Por acaso está. Este tema, em particular, tem em inglês e depois acaba com português brasileiro. Este é o tema que eu trabalhei com a parte da perda e do luto e etc. O Time Dust. E porquê em inglês? Este que estamos a ouvir agora em fundo, para quem está a escutar em rádio ou no podcast. E aliás, isto foi muito engraçado porque... Como é que eu vou explicar? Não há nenhum pretenciosismo nem na parte do ser inglês ou em português. É porque eu componho... Eu nasci lá fora. E eu comecei a falar inglês nos jardins de infância. Começava a falar inglês com toda a gente. Com o patrão da minha mãe, etc. Inglês. Em casa falava português. O português é a minha visão como íntimo. Uma coisa muito íntima. Muito de dor, ligada à saudade. Então a minha composição ainda está muito ligada àquela parte do português, usar só o português para situações mais... dolorosas e mais de saudade, reencontros, despedidas. Mas a nossa língua é tão rica, porque é que a gente está de só ser tão negritude quando se fala em português? Mas por acaso é uma estereotipia que eu estou a trabalhar. Estou a trabalhar nisso. Estás a precisar. Estou a trabalhar nisso. Costumas fazer auto-introspeção ou não? Constantemente. Nós temos que fazer. Mas aquilo que eu quero dizer é que é inevitável. Quando eu penso em português, lembro-me das referências. Lembro-me do Ari dos Santos, lembro-me de Amália Rodrigues, lembro-me... Essas são as referências de português que eu tenho. Mas em que ano é que tu nasceste? Em 83. 83. A Amália estava há poucos anos de morrer também. Na comunidade portuguesa, lá fora, essas são as referências do Festival da Canção, tudo o que está lá fora é a parte do Festival da Canção, a parte do fado. Portanto, eu quando crio música, automaticamente quando começo a criar em português, é instintivo. Lembro-me sempre de fado ou canto aquilo quase uma forma mais fadística, entre aspas. É inevitável. Obviamente que mais tarde ou mais cedo que eu quero fazer um EP. Isto está no segredo dos deuses ainda, mas eu quero fazer... Está até agora. Está até agora, porque agora deve estar a ouvir. Oh meu Deus. Agora vamos desvendar o segredo. Exatamente, vamos desvendar o segredo. Há um interesse enorme de fazer qualquer coisa em português. Mas para isso eu queria expor todo o meu trabalho que tenho, já feito, em inglês e por exemplo, nós estamos a ouvir, agora é Bossa Nova, em português brasileiro. Esta é a dedicatória à minha bisavó, à altura, e daí o inglês e o português. Eu associei o inglês à parte de forma física e o português à parte da raiz. E então nós estamos a ir para a raiz. E estamos a ir cada vez mais para a raiz. Mas até lá estamos ainda no corpo físico. E esta é a imagem que eu tenho quando eu fiz o álbum. Daí eu pôr o Para Lá do Céu como o último tema, ou o penúltimo tema, cantado e falado. Mas não... E também porque é mais simples agora fazer em inglês. Mas eu estou a fazer um desafio a mim próprio para criar coisas mais em português. E cada uma destas canções reflete um estado de espírito? Reflete exatamente um estado de espírito. O álbum está concebido de uma maneira que é um percurso de uma vida. Começa pela vinda do ser, começa pelo arrival, pela chegada. O Eternal Return, que é quase como um contrato de cosmos
com a Terra, em que diz, ele vai no seu tempo, e no tempo dele ele vai fazer o que tem a fazer, a sua missão, o que tem para fazer, e etc. To the World é o nascimento, o Heaven's Day é a infância, o Heartland é a primeira consciencialização de amor que nós temos quando somos crianças, a primeira tristeza, a primeira perda, o primeiro reerguer dessa mesma tristeza, que é este tema que agora estamos a ouvir em fundo. Depois vem a parte de darmos importância às pessoas e não à mensagem que elas nos trazem. Fala de todas as várias fases de vida. Depois acabamos, de certa forma, para a despedida, para a satisfação, para a apreciação. Chegamos àquela idade em que nada é importante, o que é importante é aquilo que sentimos e aquilo que levamos. E depois é a despedida. Portanto, o Para Lá do Céu é a despedida final, é a alma que, se pudesse dizer o que é que ela gostou mais desta vida. Mas parece que já estás a antecipar uma despedida de alguém ou de alguma coisa. Não estou a antecipar. Eu estou de certa forma a antecipar. De certa forma estou a antecipar. Mas não é aquele antecipar de que estou a prever alguma morte. Não. Estou-me a pôr naquela posição. Estou-me a pôr naquela posição. E se um dia as pessoas que nós temos e que nos criaram, pai, mãe, forem embora, nós estaremos à vontade para lhes dizer que os amamos e tivemos essa oportunidade de lhes dizer. A musicoterapia é uma boa ferramenta de suporte quando isso acontece? É porque nos põe diretamente e com confronto com os nossos próprios sentimentos e não dá para fugir. Através de canções, através da música. Tu costumas levar a guitarra para o consultório? Sim. Tenho guitarra e tenho um piano e muitas das vezes o que aconteceu foi que a parte mais engraçada é que eu não sabia tocar temas de outras pessoas. Conseguia tocar os meus temas. E então muitas das vezes, que a técnica mais usada é a técnica ativa de composição, muitas das vezes eu dava os meus instrumentais para as pessoas criarem os seus próprios poemas, letras, e depois debruçávamos sobre isso, sobre uma parte mais analítica, o que é que aquele tema queria dizer, o que é que aquele poema queria dizer. E a pessoa depois vê-se perante sobre as suas situações. E a música que eu fui criando foi de uma verdade e foi exatamente assim que eu arranjei esta forma de criar o meu álbum, que é o Via. Estas músicas todas que estamos a ouvir faz-me lembrar, agora está muito na moda nas séries americanas dramáticas, 2, 3 minutos antes das cenas acabarem, começa a tocar uma música deste género. Ok, já estou a perceber. Sim. Okay. É cinematográfico. É muito, e é muito visual. É muito visual. E é engraçado o Germano estar a dizer isso, porque eu tenho pouca formação musical, eu tenho muita intuição musical e tenho muito ouvido. E tenho noção, a nível da orquestração, do que é que eu quero e do que é que eu preciso nos temas, o que é que eles podem embelezar, o que é que eles podem aumentar, e etc. E eu lembro perfeitamente. Não sei em que compassos é que o ensemble de cordas tem que estar, etc. Só digo, é o seguinte, nesta parte aqui do refrão, vocês têm que imaginar uma onda onde vocês vão fazer o suporte para as pessoas. É muito imagético. Eu vejo a música muito pela imagem, muito quase como uma forma de imagem que nós podemos associar a toda uma parte sonora. José Afonso também não sabia uma nota de música e foi o gênio que foi. Obrigado. I am devotion of a lost dream. I am commotion of a silent scream. Empty emotions are building up the scene. Am I the ocean of this dry teeth? Am I the notion of this alien fear? Sunless machines reboot again. Breathe in, breathe out, feel again. Breathe in, breathe out, make faith remain. Breathe. We are the last among men. I am the prayer that has been
Free your heart, be the dream. We are the last among men. Podes dizer. Isto parece que acaba no suspense. Exato. O que é que se seguirá? Quem é esta voz? A Teresa Lopes Alves é de um timbre delicioso, é de um timbre que parece... Combina que muito bem. é muito bom. E é interessante, neste álbum, é a fusão que eu tento fazer e que eu faço, que é com os instrumentos tradicionais, com os instrumentos eruditos. O adufo, nesta música tinha o adufo, há o cavaquinho, há a parte do acordeão, há a guitarra portuguesa no Above the Sky, é a parte de desconstruir a estereotipia que nós temos, que é a guitarra portuguesa só pode ser usada abafado. E de repente eu usei num tema em inglês, cinematográfico, a guitarra portuguesa. O poder desconstruir isso e dar outro... Há quem goste, há quem não goste. Obviamente. Há os puristas que acham que é só mesmo com guitarra e viola que se canta o fado e que a bateria Exatamente. e o violoncelo têm que ser deixados de parte. Sim, é uma questão de gosto, Existe público para todo tipo de gostos e para todo tipo de situações. Eu costumo dizer, tem que ser fluido e tem que ser verdadeiro. E eu lembro perfeitamente de fazer esta combinação entre o português e o inglês, porque tem a ver com uma questão autobiográfica, que é eu estar lá fora, eu não poder falar alemão em casa. Eu falava português, mas depois saí da porta e falava inglês, falava até espanhol, falava turco e punha-me a falar. Mas era um ponto de honra. Era um ponto. Em casa, a minha mãe, nós não podíamos falar alemão, mas era em português. Mas lá fora, a minha mãe dizia: não, tens de falar alemão e não podes falar em português porque é rude. Falares em português é rude no sentido. Porque os outros não percebiam. Mas fala sempre alemão. E em Portugal, na família é óbvio. E quando chegas a Portugal não há cá a falares alemão. Provavelmente aquilo que se passou contigo na infância deve ser similar a muitos dos nossos ouvintes que estão espalhados por esses 4 cantos do mundo, Deve ser. que estão, de facto, proibidos, entre aspas, de falar português fora de portas. Exatamente. Só indoor. E a parte engraçada é que nós falávamos o português e havia expressões que nós usávamos em português. Aliás, a parte interessante na comunidade portuguesa lá fora é que todos temos as mesmas expressões. Eu, quando vi a Gaiola Dourada, o filme, eu revi-me em tanta coisa. Em todas as situações. E, no entanto, é um filme francês, não é português. Mas a comunidade em si é portuguesa lá fora. E aquilo escusa de serem franceses. Se bem que os imigrantes na França são diferentes dos imigrantes na Suíça e da Alemanha, obviamente. Mas todos com a mesma... Eu lembro perfeitamente, não sei se lembra, Germano, aqueles uns carros estofos com aquelas coisas cilíndricas de madeira. Sim, claro. Se lembra-se? A minha mãe andava doida para andar a comprar uma coisa daquelas. Eu lembro perfeitamente que eu andava a desfiar aquelas porcarias para fazer fios para toda a gente. Eu lembro perfeitamente de ser uma situação... Isso era tipicamente português ou não? Eu não sei se era tipicamente português, eu achava aquilo o máximo. E eu falava isso com os meus amigos. E só quem era imigrante, quem entendia a importância daqueles estofos. Era maravilhoso. É um símbolo? Não é faz parte de um passado que acho que toda a gente partilha. Mas agora aos lusodescendentes, agora é uma terminologia que existe há meia dúzia de anos. Antigamente eram só imigrantes, ponto final. Agora são os lusodescendentes. Mas tem a ver, obviamente, com as gerações que se vão sucedendo. Gerações essas, as mais novas, que já não querem vir para Portugal. Sim, e também, aliás, no meu caso, os meus pais quiseram mesmo que eu tivesse uma educação portuguesa. Eu saí lá aos 7, mas acabei por... De lá, da Alemanha? Da Alemanha. Acabei por ficar cá de vez pelos 14, 13 anos. Andava sempre cá e lá. Portanto, é-me inevitável ser um bocado... Mesmo a nível cultural, há uma coisa que eu não me vou esquecer. E isto tem sido um bocado a minha vida naquela época. Eu saía de Zurique com um telefone quase portátil em 1985, nos carros, e ia para a aldeia do meu avô, andar a cavalo, sem sela, e o telefone único era da tia Palmira. E a tia Palmira dizia: mas aqui não há telemóveis.
está a perceber? E eu dizia... Nem sequer sabia que isso existia. Nem sabia que isso não, isso é existia. telemóvel. Em 85 era uma palavra que não, não inventada. Aliás, não havia um telemóvel. Havia aquele telemóvel com uma mala, não era? Que era uma coisa enorme. Era para tirar a cabeça das pessoas. Exato, era um tijolo. E na realidade isso era comum na Suíça e em Zurique. Havia televisões da alta gama em que era já a cores. Eu ia depois nas férias para Portugal e via televisão a preto e branco. Ainda nessa altura? Ainda nessa altura. Mesmo que atrasado, porque a cor foi traduzida na televisão portuguesa em 80, atenção. Sim, mas no entanto na aldeia portuguesa, claro. Trás-os-Montes, ainda não tinha chegado. Ainda não tinha chegado. Se bem que Vila Real acho que foi das primeiras cidades a ter eletricidade. Portanto, mas... Tu sentias esse choque cultural eu sentia, cada vez que vinhas de férias? Mas dava-me muito bem com isso. Aliás, eles achavam-me piada porque eu andava à procura do caixote de lixo para reciclagem em 85. E a senhora, mas o que é isso? Já é uma ideia muito ecologista, muito verde. Não, mas eu vinha porque vinha habituado a Zurique e quem não fizesse reciclagem levava uma multa, portanto. Mas este choque intergeracional e também de culturas e de posicionamento de culturas deu-me esta elasticidade de ver as coisas de outro prisma. Se bem que eu dou-me muito bem com pessoas muito mais velhas que eu, mas também muito mais novas, e isto deu-me esta elasticidade a nível cultural também. E outras situações do género eu adorava e também da mesma maneira que eu dizia a tia Palmira que havia telefones lá sem fios, que já havia esta possibilidade sem fios, também lhes dizia a eles que eu andava a cavalo sem pelo e livremente pelos campos de Vila Real, nas aldeias da minha mãe. Ou seja, eras um selvagem em Portugal. Em Portugal era um requila, em que nem vamos falar nisso. Lá na Suíça portavas-te bem, muito bem, com a multa em cima da cabeça caso fizesses, peço desculpa da expressão, xixi fora do penico. Eu fui xixi fora do penico, mas na realidade era tudo muito mais controlado. E era muito mais cívico. Obviamente nós íamos para o lago e também nos divertíamos, mas era diferente, era mais controlado. É verdade ou não, ou é mito que os jardins de infância, os jardins, parques infantis não tinham areia, só tinham cimento, que era para as criancinhas não sujarem? Eu lembro... Isto na Suíça? Eu lembro-me dos meus jardins de infância lá, era de relva, portanto, e tinha aquelas situações que era tipo plástico, cortiça, aquele material mole que era para as crianças. Já naquela altura havia isso. Mas não, porque na realidade o que eles tinham era uma coisa interessante. Eu comecei lá com musicais, nos meus 5 anos, um musical do Mowgli, etc. Eles tinham ratos de laboratório, uns 5, e as crianças brincavam com os ratos, faziam túneis para eles andarem, fazíamos receitas gastronómicas, ou seja, havia uma certa liberdade para tudo. Só que já nos incutiam muito a situação cívica. Lembro perfeitamente de nos incutirem, antes de nós passarmos a passadeira, pôr a mãozinha a dizer que nós queremos passar na passadeira. Se alguém deixasse cair alguma coisa no chão, um lixo, nós avisámos à pessoa, olha, deixou cair isto. Aqui o que é que você tem a ver com isso? Exato, aquilo levava meta-se na sua vida, meta-se na sua vida. Exatamente, aquilo levava uma resposta dessas. Mas... O que é que tu preferias? Preferias a genuinidade portuguesa ou a imposição cívica suíça? É a mistura dos dois. Pois, nem 8 nem 80. Eu gosto muito da parte suíça quando é a parte da palavra, quando é a parte de ajudar, eles ajudam imenso. Eu pela minha experiência conto, atenção, claro que isto depois varia de experiência para experiência, mas lembro perfeitamente, o patrão da minha mãe era CEO da Bayer, o pai dele foi o criador da Bayer, e eu lembro perfeitamente de estar a brincar com quadros de Picasso e Salvador Dalí em casa dele e eu pensava que aquilo era os rascunhos. Nunca ultrapassaste a cantinha lá... Eu podia ultrapassar, ele simplesmente dizia-me, André, não faças isso, que isso é um bocadinho... E aquilo só custa 40 milhões de euros ou de francos suíços. Mas a parte interessante é que ele levava-me todos os dias ao jardim de infância de carro. Ele não chamava-me motorista nenhum, ele levava-me. Levava a minha mãe a casa. E, aliás, o meu pai, muitas das vezes, ele telefonava para o meu pai e dizer, olha, sua mulher está lá a casa, já a levei, portanto, assim, havia este cuidado. Eram muito humanos a nível de trato. Esta é a experiência que eu tenho. E depois é a parte portuguesa, é deliciosa na Suíça. A comunidade é tão unida. Naquela época, eu lembro-me disso,
que eles juntavam-se e diziam, olha, se fores por aqui, tu compras isto, é muito mais barato do que isto por ali, e etc. Eles faziam, muitas das vezes viam muitos portugueses que iam para as cidades e não tinham onde ficar. E eu lembro perfeitamente de uma senhora, que se tiver a ouvir, que é a Dona Conceição, de Sertã, dali do Alentejo, ela agrupava 15 a 20 portugueses na sala, dava-lhes de comer, até eles arranjarem um emprego. Esta senhora era maravilhosa. Aliás, a minha mãe foi acolhida por esta senhora, na altura, em 60, 70. E lembro perfeitamente que eles se uniam de uma maneira, de uma irmandade, que não se vê cá. Que não se vê cá em Portugal. Vê-se lá fora. E é isso que eu gosto. Mas vê-se lá fora entre a comunidade imigrante ou vê-se lá fora entre os suíços de uma forma geral? Entre os suíços, mas sobretudo a comunidade imigrante. São muito mais unidos em muitas situações. Mas, André, quando a gente encontra um português que nunca viu mais gordo, nós fazemos uma festa como se tivéssemos conhecido há 30 anos. E parece que nos conhecemos e somos irmãos. Exatamente. E partilhamos muitas... O ser português lá fora, de facto, tem essa... É nostálgico. É nostálgico. É muito nostálgico. Agora temos o Ronaldo para falar, não é? Vamos falar de quê? Vamos falar do Ronaldo. Exatamente. Pronto. Há sempre uma coisa para falar. Ou falamos do Ronaldo ou falamos da Eurovisão que ganhamos. Que é um grande orgulho, de facto. É um grande orgulho. Então não é? É um grande orgulho. Mais do que a música, foi o discurso dele, do que ele disse, que me disse tanto. Disse-me imenso. Dizer que... Em 45 segundos, e em inglês, ele disse, de facto... Ele disse o que era importante. Olha, ele estava inspirado naquele dia, de facto. Podia não lhe ocorrer nada, estar nervoso ou qualquer Exatamente, coisa. não, mas ele, por acaso, deu ali umas palavras que foram tão certeiras que é importante sentir, que é importante deixarmos de... Estamos a falar do Salvador Sobral. E estamos, se calhar, com pontos de comparação, porque vocês dois... apesar de tudo, têm uma grande coerência em termos de carreira e pouco se importam com aquilo que os outros pensam ou com aquilo que os outros dizem. Por isso é que eu me revejo imenso no que ele disse. Aliás, eu não me comovi com a vitória, mas quando ele abriu a boca e disse aquelas palavras, eu disse, ok, este senhor já me está a comover. Olha, era como tipo para lá do céu. Exatamente. Era essa a mensagem. Exatamente. André Viamonte, muito obrigado por aqui teres estado. Obrigado, Germano. Pela estreia deste álbum Via, que foi um privilégio poder ouvir aqui um bocadinho. O resto está aí acessível para quem o quiser ouvir na íntegra. André Viamonte, Via. Obrigado. Até à próxima. Obrigado. Uma vida de alguém